Olá, bom dia. Meu nome é Marcos Paulo e o tema geral do trabalho é o meio ambiente relacionado a direitos e garantias fundamentais. O tema central do trabalho é o garimpo ilegal e como ele afeta diretamente os direitos e garantias fundamentais. A minha equipe é composta por Alexandre Andrade, Letícia Silva, Felipe Coutinho e Alvacir Neto. Bom, de início, o garimpo ilegal, presente em regiões ricas em recursos minerais como a Amazônia, envolve uma exploração mineral sem autorização ou respeito às leis ambientais e trabalhistas, ou seja, uma exploração mineral sem autorização governamental. Esse tipo de atividade tem gerado muitos impactos sociais, impactos ambientais e econômicos, impactos verdadeiramente importantes. Essa prática tem raízes históricas no Brasil desde o período colonial, mas ainda assim persiste em áreas como a terra indígena Yanomami. E seus impactos incluem desmatamento, manipulação do solo e contaminação de recursos hídricos pelo uso de mercúrio, prejudicando ecossistemas e comunidades locais. Uma cidade, Itaituba, é um exemplo notável dessa destruição. Embora tenha relevância econômica para alguns, o garimpo ilegal gera sérias consequências ambientais, sociais e de direitos humanos. Agora eu passo a palavra para o meu colega Alexandre, que vai se aprofundar e dar início à continuidade ao assunto. Andrade. Olá, meu nome é Alexandre Andrade e eu irei dar sequência ao assunto. A perda da biodiversidade provocada pelo garimpo ilegal inclui declínio de espécies, ou seja, muitas espécies vêm sofrendo uma extinção em massa por conta do avanço do desmatamento. Um exemplo de uma espécie que está sofrendo uma extinção é a ariranha. O garimpo ilegal ele também viola diversos direitos dos povos indígenas, que é garantido pela Constituição brasileira e também por tratados internacionais, como o direito à terra, artigo 231, artigo 215 e 16, que é o artigo da cultura, né? O garimpo também ilegal, ele está frequentemente associado a trabalho forçado e condições de trabalho extremamente precárias aos seus trabalhadores. Um exemplo disso é a servidão por dívida, ou seja, os trabalhadores acumulam dívidas com alimentos e equipamentos vendidos pelos seus empregadores a preços abusivos, e eles são forçados a permanecer no trabalho sem um pagamento justo. E essas práticas violam os direitos garantidos pela Constituição Federal, artigo 149 e artigo 7. O garimpo ilegal, ele também prejudica a saúde da população em geral, ao contaminar rios com mercúrio, violando a Constituição Federal, artigo 225. Ele também propaga doenças como malária e hepatite. E também polui o ar, né? Que com isso agrava os problemas respiratórios. E essas violações reforçam a necessidade da fiscalização com mais eficiência dos órgãos competentes. Com isso, nosso colega Felipe irá dar sequência ao trabalho. Dando continuidade ao trabalho, temos que a legislação brasileira é bastante clara quanto à ilegalidade do garimpo sem autorização ou licenciamento ambiental. A Constituição Federal, em seu artigo 225, estabelece que o meio ambiente é um bem de uso comum e impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as futuras gerações. Além disso, o Código Penal brasileiro, no seu artigo 55 da Lei 9.605, prevê como crime a exploração de recursos minerais sem autorização, licença ou concessão, com penas que incluem multa e reclusão. A fiscalização do garimpo ilegal é responsabilidade de órgãos como o IBAMA e a Polícia Federal, e em algumas regiões, Forças de Segurança Estadual. Além disso, a Agência Nacional de Mineração é responsável pela regulação e fiscalização das atividades minerais. Entretanto, a atuação efetiva depende de medidas conjuntas, por tecnologia, que seria o uso de imagens de satélite para identificar as áreas que estão sofrendo com a exploração ilegal. Temos também a realização de operações de campo, que seriam operações conjuntas entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o IBAMA, o ICMBio. Como exemplo dessas operações, temos a operação que ocorreu nesta terça-feira, 26/11, denominada Operação Guarda-Chuva Sexto, que serviu para coibir o garimpo ilegal. Além disso, temos a Operação Cobiça, que foi citado no slide, que apontou que servidores públicos receberam durante meses sucessivos o pagamento
para fazer vista grossa ao garimpo e à comercialização de ouro em terras indígenas. Além disso, temos o desafio na aplicação das leis, ou seja, o aperfeiçoamento da legislação, reforçando as penas e reforçando o processo legal, desestimularia a prática dessas ações delituosas. Por fim, vale ressaltar também os desafios para coibir o garimpo ilegal, que seria a vastidão das áreas em que ocorre o delito, como por exemplo a Amazônia, dificuldade da fiscalização, difícil acesso, para a fiscalização chegar, grupos armados, os garimpeiros andam sempre armados, e, além disso, em muitas comunidades no norte, por exemplo, o garimpo meio que funciona como uma economia local, dificultando a denúncia, dessa prática delituosa e uma resistência dos populares com as autoridades. Trouxemos um sindicalista com bastante experiência na área dos trabalhadores para falar um pouco sobre a violação dos direitos humanos em relação ao garimpo ilegal. Bom dia, companheiros e companheiras. Quem fala aqui é Marcos Rogério, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadoria em geral e logística aqui no estado da Bahia. Sou também da Força Sindical e da Confederação Nacional dos Trabalhadores. Vamos lá. Trabalhadores análogos à escravidão de garimpo aqui no nosso país. É muito triste a gente ver ainda se comparar hoje com esses trabalhadores ainda. Primeiramente, o garimpo ilegal não é nem os trabalhadores, é culpa dos patrões. Por quê? Porque coloca esses trabalhadores lá para trabalhar ilegal, porque quando se fala ilegal, porque eles não têm autorização para que venha explorar aquela terra, aquele garimpo. E os trabalhadores vão lá para defender o teu pão de cada dia. Mas o que? Ele está escasso a tudo. Não só a escravidão, como já se fala, a escravidão já se fala, significa que a gente não pode mais aceitar um análogo à escravidão de qualquer maneira, de qualquer tipo de trabalho. Eu mesmo enfrento com meus companheiros, com nossos colaboradores, com nossos trabalhadores, todos os dias, que a gente tem muitos trabalhadores de carga e descarga de movimentação de mercadoria, como não vou nem muito longe, aqui na Ceasa, aqui do nosso estado, a Ceasa ali trabalha muitos trabalhadores, criança, infantil também trabalhando hoje ainda, pessoas também que não têm equipamento de EPIs, como lá no garimpo. O garimpo, na verdade, ele não tem nenhum tipo de segurança, nem jurídica e nem também pessoal, sem contar as doenças que vêm, como malária, e outros tipos de doença. Trabalhadores que exploram 24, 36 horas de trabalho sem parar, porque eles não podem parar, porque eles estão ali, eles é obrigado a trabalhar, porque os patrões dele levam eles lá, às vezes, de helicóptero, de barco, alguma coisa assim, vem embora e deixa os coitados lá, trabalhando lá, dia e noite, sem parar, e aí esgotamento físico e diversas coisas que vêm acontecendo, que aí vocês podem contar com a ajuda da Central do Sindicato Brasileiro, com a ajuda da Força Sindical, com a ajuda dos nossos sindicatos aqui, o Centramóveis aqui no estado, para falar sobre mais análogo à escravidão, não só no garimpo, mas em todas as áreas. Muito obrigado, tamo junto. Dando continuidade ao nosso trabalho, falaremos sobre 2 pilares fundamentais na luta contra o garimpo ilegal e na promoção do desenvolvimento sustentável, que é educação e conscientização e políticas públicas com gestão integrada. Bom, de início, sobre o tema educação e conscientização, um dos maiores desafios que enfrentamos é a falta de informação sobre esses impactos, pois esse problema vai além do desmatamento. Ele afeta nossos rios, biodiversidade e principalmente a saúde das comunidades locais. Por isso, campanhas educativas são cruciais. Além disso, elas devem ser planejadas com linguagens acessíveis e adequadas à realidade das populações diretamente impactadas. Além de destacar os danos ambientais, essas campanhas devem mostrar alternativas econômicas viáveis, como o incentivo à agricultura sustentável, ao ecoturismo e ao manejo florestal responsável. A educação ambiental transforma comunidades em agentes de preservação. Agora, entrando no assunto sobre políticas públicas e gestão integrada, a conscientização sozinha não basta. Precisamos de um Estado presente e atuante. Para isso, é essencial a implementação de políticas públicas intersetoriais que envolvam segurança, meio ambiente e economia.
Um exemplo prático seria o reforço da infraestrutura na Amazônia, proporcionando educação de qualidade, saúde básica e oportunidades econômicas para as populações locais. Paralelamente a isso, o fortalecimento da fiscalização e a integração de órgãos como IBAMA, FUNAI, Polícia Federal e Forças Armadas é indispensável, porque isso evita a fragmentação das ações e aumenta a eficácia do combate às atividades ilegais. A combinação de educação comunitária com políticas integradas gera uma mudança sistêmica, diminuindo a dependência das atividades predatórias e promovendo a preservação do nosso patrimônio natural. Dando a conclusão ao nosso trabalho, a cooperação internacional para combater o garimpo ilegal, ela está diretamente ligada à proteção de direitos fundamentais, pois a atividade ilegal ela costuma provocar graves violações de direitos humanos, ambientais e sociais. Alguns impactos do garimpo ilegal são o uso de mercúrio e outras substâncias tóxicas no garimpo ilegal, que contaminam os rios e o solo, prejudicando populações locais como os povos indígenas e ribeirinhos, que dependem diretamente dos recursos naturais para sua sobrevivência. Bom, o garimpo ilegal ele causa desmatamento, poluição e destruição de ecossistemas, violando o direito constitucional ao meio ambiente sustentável, especialmente em países como o Brasil. O garimpo ilegal ele é frequentemente operacionalizado por redes transnacionais de crime organizado, o que exige a colaboração internacional. Essa cooperação ela pode ocorrer em diversas frentes, como o compartilhamento de tecnologias de monitoramento por satélite e sistemas de inteligência para rastrear atividades ilegais em áreas remotas. O outro tipo de cooperação internacional é a cooperação para identificar fluxos financeiros ilícitos relacionados ao comércio de ouro e minerais provenientes de garimpo ilegal e acordos internacionais para compartilhar experiências de sucesso no combate ao garimpo e nas estratégias de recursos ambiental. Parcerias com organizações internacionais como a ONU ou a ONGs para garantir a proteção de comunidades afetadas são uma das medidas. Diversos tratados e convenções internacionais tratam indiretamente do tema, como o Acordo de Paris e outros tratados ambientais que visam a proteção de ecossistemas vulneráveis. Tem também a Convenção de Minamata sobre o mercúrio, que regula o uso e o comércio de mercúrio, substância amplamente usada no garimpo ilegal, e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que abrange o tráfico de recursos naturais e o financiamento de atividades ilícitas. Apesar dos avanços, ainda há barreiras, como a falta de vontade política em algumas nações para priorizar o combate ao garimpo ilegal, a corrupção, que pode comprometer recursos locais e internacionais, pressões econômicas de mercados consumidores e outros minerais. O fortalecimento da cooperação internacional é essencial para equilibrar o crescimento e a proteção de direitos fundamentais, colocando em prática o princípio da solidariedade internacional. Isso requer políticas integradas que abordem a raiz do problema, promovam o desenvolvimento local e garantam que os direitos da população vulneráveis sejam respeitados. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência.